Ateliê na TV. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê TV sempre. Agradecendo você pelo carinho, pela companhia, pela sua audiência. E no programa de hoje, Eunice Mansi vai dar um show de patchwork, hein? Olha que peça bacana. Ela falou assim, festa junina, doutor, não é só pintura não, tem patchwork também. Então é o arraiá do patchwork, é o arraiá da costura. Já vai separando os seus tecidos, porque Eunice Mansi está aqui e nós queremos 45 minutos de muito aprendizado, de muita costura e, claro, de muita alegria. Que esses tecidos coloridos possam colorir o seu dia. Bom dia, Eunice Mansi. É o arraiá da costura. Olha a máquina, pega a linha. É por aí, Eunice? É bem por aí. Ainda me refazendo da festa de Santo Antônio, né? Do pular fogueira de Santo Antônio, tá meio fanhosa. Mas vamos lá para São João, todo animado, né? E com um caminho de mesa, lembrando um arraiá. E como é o nome dessa técnica, Eunice? Então, são as casinhas, porque a gente tem nos blocos americanos vários tipos de casinha. Essa aqui é uma tiny house, é uma casinha pequenininha. Você tem lá casinhas com 2 chaminés, que são escolas, com uma chaminé, que é uma residência. Então, cada casinha significa uma coisa diferente. Ótimo. Tá? Então, legal. Aqui é uma vila, nós vamos fazer um vilarejo. Eu fiz até aqui um vilarejo, ó. A cidade está ali. E depois algumas ruas da cidade festejando São João. Olha que legal, né? Que bacana aí. Bora para nossa aula aqui. A Eunice já trouxe aqui separado. Já já ela vai costurar, vai mostrar para vocês na prática como criar essa peça. Lembrando um pouco do nosso arraiá, né? E como a gente sempre faz muitas casinhas, os blocos sempre tem muitas casinhas, então nós vamos trabalhar com costura de produção e a gente vai trabalhar numa super máquina industrial para ganhar velocidade também. E essa técnica vai permitir que vocês façam uma colcha em 2, 3 dias. A nossa casinha, ela começa com faixinhas de 5 centímetros, então eu preciso de 2 faixinhas de tecidos iguais de 5 centímetros. Vou pegar mais uma faixinha, essa aqui vai ser a minha portinha. São 4 centímetros. As nossas medidas são sempre 5, 4, 5. Na costura de produção, a gente precisa prestar atenção para não errar o passo. Porque se você errar o passo, você não erra uma peça, você erra uma sequência. Então tem que ter atenção. Aí aqui, olha, repetindo, eu tenho uma faixa de 5, eu tenho uma de 4 e outra de 5. Eu vou fazer as costuras. Direito com direito. Direito com direito e depois eu vou fatiar. Depois que eu fatiar, eu vou continuar a construção dela, tá bom? Certo. Para adiantar o segundo passo, porque a gente vai para a máquina, para a gente ir, não ficar indo e voltando, eu já vou fazer o segundo passo também. Além de fazer as paredes e a porta, eu já vou fazer a batente e o telhado. Então, a batente é outro tecido de 4 e o telhado é um tecido de 6,5. As cores aí também, vocês podem escolher as cores que quiser. Quando eu levar na máquina, ela vai repetindo as medidas, que depois estarão, inclusive, no nosso site, para quem não conseguiu anotar todas as medidas que a Eunice nos trouxe. E a gente pode ir lá costurar? Pode, vamos lá costurar então. Lembrando mais uma vez, né, que é o arraiá do patchwork com a Eunice Mansi. A gente vai lá para a nossa máquina industrial, que é a máquina. A gente vem falando bastante da máquina aqui no nosso programa. Já já vou trazer detalhes dessa máquina industrial. Agora nós temos também uma máquina industrial aqui no nosso programa e a gente tem mostrado para o pessoal de casa, né, que ganha tempo, que vocês que querem produzir mais e mais peças conseguem trabalhar nessa máquina aqui. Máquina industrial ajuda muito quando você tem necessidade de velocidade e de estabilidade. Ótimo. Porque na doméstica, quando você acelera, Doutan, às vezes ela tripida, porque ela tem um limite de velocidade. Sim. E a industrial é uma máquina pesada que você vai acelerar mesmo, vai embora e ela vai te dar uma outra estabilidade. Sim. Mas eu amo também as industriais, a gente trabalha bastante no patchwork. E aqui, ó, a vantagem é que ela já vem com a marcação do 1/4 de polegada. Então a gente já posiciona ela ali para costurar no 1/4 de polegada. Vamos lá? Vamos. Olha como parece até que a gente está costurando. Acelerando, né? Mas ela é assim mesmo. Ela é rápida demais. Ó, vou cortar a linha. Pronto.
E isso também a gente ganha tempo. Costurei a primeira faixinha, vou costurar a segunda. E costura de produção é assim. Agora, independente da doméstica ou industrial, é o lance do sem alfinete, hein, Eunice? Isso não tem jeito, né, doutor? A moda pegou. Você que está acompanhando o nosso programa aí, vai lá no nosso Instagram e fala, você é da turma do sem alfinete? Você sabe que muita gente, depois que você começou a levantar essa tese aí do sem alfinete, tem falado, eu também sou do sem alfinete, mas tem gente que gosta do alfinete. Mas o mais importante é você participar através do @AteliêNaTV, contando se estão vendo de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, do interior, do ABC, de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando hoje o nosso programa. Não esqueça de deixar o seu beijo para a professora Eunice Mans. E você, é da turma do com ou sem alfinete? Conta pra gente no @AteliêNaTV. Eu sei que muita gente tem falado do não alfinete, mas para quem está começando, Eunice, é melhor dar uma alfinetada, vai. Não. Não. Não, é questão de costume, doutor. É questão do tecido e do costume. Por exemplo, eu estou usando 2 tecidos, mesmo tipo de tecido. Então, esses 2 tecidos, quando você coloca um sobre o outro, ele não escorrega. Se eu tivesse 2 texturas diferentes, aí você viu que muitas vezes no programa eu uso. Com 2 texturas diferentes, obrigatoriamente você tem que usar, porque ela não estabiliza. Perfeito. Mas quando é 2 vezes o mesmo tecido, não precisa. Não vicia a meninada, não. Tá bom. Pode. A gente vai usar o alfinete em outro momento. Vamos cortar? Vamos lá, a gente vai cortar lá, a gente vai montar a imagem da peça pronta. Enquanto isso, a gente vai aqui para nossa mesa. Então, na verdade, você uniu as faixas direito com direito. Lembrando que são faixas de 5 e de 4, né? Isso. Então, olha, eu já uni todas. Se você não quiser passar nessa etapa, você só precisa abrir bem essa costura, tá? Então, abri bem. Aqui eu tenho a batente da casinha e o telhado, embora vocês ainda não enxerguem a peça, mas é isso aí. Aqui eu tenho a parede e as portas. As paredes, né? E as portas, porque são várias casinhas. E eu vou deitar essa costura aqui pra dentro, tá? Então, deito para dentro essa costura, olha. Aqui você pode passar, assentou. Vou fazer o primeiro corte. Quando eu corto, eu posiciono a minha régua na minha linha de costura e verifico se a minha costura está perfeita. Ali eu mostrei para vocês que tem uma marcação da folga de costura. Então, o meu bloquinho aqui do meio de 4 centímetros, olha, ele tem que ficar exatamente com 2,5. Se a gente conseguir trazer a câmera, vou mostrar para vocês que a máquina marca exatamente o 0,75 da nossa costura do patchwork. Toninho vai ter que trazer na mão a câmera aqui para a gente poder mostrar esse detalhe. Que na régua tem esse ângulo, né? Essa marcação. É bom a gente sempre relembrar desses números, porque todo dia, Eunice, tem gente nova começando no mundo da costura e do patchwork. Então aqui você colocou a régua, né? Explica pra gente. Isso. A nossa faixinha de 4 centímetros, a gente sempre recomenda 0,75 de cada folga de costura. Quando você costura com 0,75 em cada folga de costura, a folga perfeita de 0,75, ela tem que resultar em 2,5 centímetros. Então, olha, dá uma olhadinha aqui, a perfeição da costura. E eu obtive isso sem nenhum esforço, só verificando na máquina onde está marcado o 0,75. Perfeito, tá? Ótimo. E isso é importante em qualquer máquina que você obtenha o 0,75 de cada lado. Essa perfeição das medidas, você comenta, Isso né? é importante, tá bom? Para não escapar, eu vou colocar 4 dedos sobre a régua e um dedinho aqui na base. Seguro, abro e vou cortar aqui, ó. Eu tô meio de ladinho aqui. Seria a mesma coisa se eu fosse canhoto? Se você fosse canhoto, você colocaria desse lado e usaria o cortador do lado de cá. Ótimo. Como eu não sou e eu preciso dessa marcação, eu viro, tá? Mas para quem for canhoto, não precisa virar. Agora aqui eu vou marcar 7,5 centímetros. Então eu vou alinhar de novo aqui. Aqui eu tenho 5 centímetros, 6, 7,5. Então, às vezes dá a luz, né? Porque não tem jeito, é régua, a gente está no estúdio, então às vezes não tem problema. Ah lá, mas deu para ver muito bem. Deu para ver excelente, é isso que eu queria mostrar. Nessa régua aqui, eu vou pôr até mais embaixo aqui, para vocês verem que tem aqui a marcação do 5, tá vendo? 5. Mais 6, um, 6, 7,5. Olha lá o 7, tá dá para ver até o 7,5 ali, ó. Ó, que chique. Perfeito. Muito bom. Ótimo. Só vou colocar mais para cima porque eu acho que é mais fácil eu segurar nessa Esses posição. materiais, régua, base, cortador, são essenciais, né, Eunice? Sim. Para a gente conseguir fazer esse trabalho de patchwork e até de costura criativa também. Então, ó, cortei uma. Como a gente está pensando em produção, já vou cortando tudo. Cortei 2.
Posiciona bem, nada de Olha a mão correria. dela, como ela segura a régua. Vou para a terceira. Olha, quantas casinhas eu faço aqui, né? 7,5. Alinha, linha. Então, se você tiver uma faixa comprida, aqui eu já tenho 3 casinhas. Você vai cortando a vida toda, tá? Para não ficar o tempo todo repetindo, eu vou parar por aqui. Então, agora, olha, eu vou pro batente e pro telhado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, o batente e o telhado. Vai montar a nossa casinha assim. Só que eu vou costurar ela aqui, ó. Então, eu vou, como lá na máquina, eu alinho sempre pelo lado de cá. Então, eu venho pelo lado de cá. Coloco sempre no tecido que é igual à parede. Só mostra aqui pra mim, no pronto, que parte que é. Aqui. Essa parte de cima. Essa parte de cima aqui, ó. Porque o nosso telhado a gente já vai dar o ângulo, ele ainda tá sem o ângulo. Porque na costura de produção eu venho, olha, colocando um ao lado do outro. E daí eu vou fazer uma costura reta aqui. Ótimo. Bora lá para nossa máquina. Vocês estão vendo aí o arraiado patchwork Eunice Mância aqui mostrando para vocês na prática como criar uma peça dessa diferente. E estamos indo para a máquina industrial. Eu vou pedir para a Eunice explicar novamente, né, como é que ela ajeita isso na própria máquina. E aí eu te pergunto, né, essa é uma máquina industrial, mas é o ponto reto que a gente utiliza na máquina tradicional doméstica? Qual é o ponto que eu preciso para esse trabalho? Eu estou trabalhando com o ponto reto no espaçamento de ponto 3. Tá. Para esse tipo de costura, eu sugiro que não seja mais de 3. Porque como a gente vem e Aqui faz... você selecionou eletronicamente, o que é legal a gente mostrar, né? O tamanho do ponto e tal, o tamanho, a largura. Ó, ele conversa, hein? Valor mais. Valor mais. Então, quer dizer, aqui eu aumentei o ponto. Ela Valor fala. menos. Valor aqui eu menos. diminui o ponto. E ela... Valor mais. Olha que E ela interessante. tem outras programações também, por exemplo, aqui, ó. Arremate final. Estão Se eu vendo? quiser um arremate no final, Arremate duplo final. olha que Olha chique. que chique, hein? Arremate quádruplo final. Nossa, Arremate inicial. Chique. vamos ver o que é isso? Vamos Vamos. lá. Vamos testar essa máquina. A única forma de conhecer é usando. Aí que é direito normal. É. Só relembra as medidas, por favor, Tá. Eunice. Então aqui, olha, nós cortamos 7,5 cm, tá? Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 6,5. Então eu vou colocar tecidos iguais, um sobre o outro. Para levantar é no calcanhar, você levanta no calcanhar. Que chique, você viu que ela deu um pontinho de segurança ali? Olha que legal, hein, Eunice? E Olha. eu já vou colocar na sequência. É verdade, Eunice, a Bel tá falando que a Eunice está segurando para não acelerar tanto, né? Porque se acelera, ela vai embora, né? Não, mas ela controla a velocidade, Dotan. Então, a máquina industrial, essa máquina industrial, você pode usar ela com tranquilidade. Não porque... precisa acelerar tanto, né? Você pode... Não, e outra coisa, ela controla a sua velocidade. Mesmo que você tenha um pé pesado, ela não vai além daquilo que está programado para ela ir. Ó. E ela é muito intuitiva. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com industrial, normalmente a gente levanta calcador com o joelho. Você senta aqui na máquina, você já vai no joelho, mas essa não é o joelho. Essa é no calcanhar. Agora, eu vou arrematar. Olha como é que foi, que legal, hein? Chique. Muito legal. Agora eu vou passar de novo porque eu tenho que cortar. Doutor. Vamos lá Vamos lá? na nossa bancada, né? Vou mostrar a peça pronta enquanto isso pra gente ir lá na nossa bancada. Vocês estão vendo aí o arraiado patchwork. Já já vou falar da Andrade Máquinas. E tem uma novidade muito legal da Eunice, não sei se a gente já pode ir comentando, né? Enquanto você vai ajeitando aí, que é esse trabalho solidário, né? Da Andrade em parceria com a Eunice. A Eunice já comentou no programa aí nas 2, 3 semanas atrás, das pessoas que forem visitar a Mega Artesanal e até também nos pontos que a Andrade tem lojas espalhadas em todo o Brasil, poderem preparar uma peça solidária. Como é que é, Eunice? Conta pra gente. Nós tivemos a ideia de fazer uma colcha solidária.
Então, a Andrade tem filiais no Brasil inteiro. Bacana. O que torna fácil que as pessoas entreguem os blocos. Nós vamos se você entrar no site da Andrade ou nas minhas redes sociais, você encontra o passo a passo do bloco. Então, você faz um bloco de acordo com a especificação que está lá e entrega em qualquer filial da Andrade ou na Mega Artesanal. Olha que legal. O Instagram da Eunice está aí para vocês ficarem a par do que é esse passo a passo, né? E o bacana é que vocês que forem visitar a Mega Artesanal, duas coisas importantes. Irem no stand da Andrade para pilotar uma máquina. Senta lá na máquina, conhece ela, vai se apaixonar. E ao mesmo tempo, lá no próprio stand da máquina Mega Artesanal, você vai poder deixar a sua doação para esse trabalho solidário, que é importantíssimo. E outra coisa bacana é que além da Mega Artesanal, Eunice, tem as lojas da Andrade em diversas cidades do Brasil. Para quem não puder ir pessoalmente na Mega Artesanal, pode deixar na loja. Já vou passar o endereço das lojas, vou passar o site da Andrade, vou explicar sobre a máquina, mas a Eunice está adiantando aí que é um trabalho aí que, Eunice, todos vão poder colaborar para essa colcha solidária que acaba aquecendo a vida de outras pessoas, né? Eu preciso de 144 blocos. 144 para essa colcha. Para essa colcha. Então, eu estou na expectativa de conseguir mais de uma colcha. Será? Que vai ser doada para uma instituição de caridade ou para uma pessoa que realmente a Andrade verifique que tem a necessidade. Ótimo! Eu já faço um projeto com outras instituições, Dotan. E é muito gostoso fazer porque você percebe que você pode ajudar alguém de verdade, né? A gente ajuda passando o que a gente conhece. Claro, claro. Mas saber que tem alguém dormindo quentinho, com o trabalho que você fez, gente, eu acho que muito mais do que o calor dessa colcha, eu acho que é o amor. O amor. Acho que cada um depositou X tempo, alegria, energia, amor na hora de produzir aquela peça que está chegando para alguma pessoa que necessita. Já vou passar os contatos da Andrade, mas tá aí, ó. Andrade Máquinas é um passo a passo tranquilo, né, Eunice? Para quem a gente ensinou, né? Mas sim, tá no site também, é uma flor muito fácil de fazer e eu tenho as especificações lá, eu só preciso que seja mais ou menos das cores que a gente combinou. Ficar simétrico. Até porque se não for, eu acho que vai ter tanto bloco que a gente separa depois e dá um jeito, porque o patchwork é assim, né, Dotan? Não tem nada errado e não tem nada perdido. Mas para a gente conseguir realizar os 144 blocos, precisa ter um padrão. Então é a única coisa. Mas eu acho que vai ser muito tranquilo e eu tô na expectativa de conseguir mais de uma colcha. Tenho certeza que a família Ateliê vai prestigiar esse trabalho solidário da Andrade junto com a Eunice. E eu estarei lá no estande da Andrade alguns dias, então se vocês quiserem, verifiquem as agendas que a gente pode costurar juntas. Já pensou que legal? Que bacana, e costura de produção, que é pra gente conseguir os 144 Vai blocos. conseguir. Tá bom? Tenho certeza. Então aqui, meninas, cortei, olha. Acho que nós não mostramos esse passo. Quando o Dotan falava, eu fui cortando, mas eu deixei paradinho aqui para vocês verificarem. Olha, coloquei aqui, cortei todas elas. Agora eu viro de cabeça para baixo tudo, porque eu sou destra. Se eu fosse canhota, eu viraria, mas na posição contrária que eu estou trabalhando. Eu sei que para quem trabalha com... Quem é canhoto tem uma dificuldade porque a gente nunca fala para vocês o que fazer. Mas um conselho que eu dei para uma aluna e funcionou muito bem com ela é colocar diante do espelho, assistir os vídeos diante do espelho. Para ela funcionou muito bem. Então fica aí a sugestão. Né? Porque é complicado, né? A gente só faz do lado direito, né, Dotan? Mas eu não tenho a segurança de usar o cortador na mão esquerda, por isso que eu fico só na direita. Muito bem, olha a nossa casinha linda, olha maravilhosa. Que chique! Viu só? Agora, aqui, olha. Nosso quadradinho tem 6,5, tá? E nós vamos colocar ele aqui em cima. Agora eu não vou repetir em todos os passos, vou repetir num só. A gente vai colocar ele aqui em cima e vai costurar pra cá, tirar o excesso e costurar pra cá e tirar o excesso. Então, para explicar melhor, lá na máquina. Mas antes disso, eu já vou aproveitar e falar um pouco da Andrade Máquinas, né? Mostrar essa máquina, que é um espetáculo aí para você que está chegando agora e não conhece. Estamos falando aí de máquina reta de costura eletrônica, que tem um ajuste de comprimento de pontos, velocidade de costura, ela tem altura de elevação do calcador, corte automático de linha, além de ponto reto convencional, são mais de 9 pontos decorativos. Eu estou falando aqui dos modelos da Andrade
Andrade Máquinas. E essa máquina aqui da MAC é um espetáculo, né? Muita gente que está chegando agora, né? E que fala assim, mas Dotan, agora eu não conhecia como é que funcionam as máquinas industriais. Na verdade, é a evolução, né? Você que tem uma máquina doméstica e quer ter uma máquina industrial, quer costurar com qualidade, quer costurar com força, é só entrar em contato no site andrademáquinas.com.br para conhecer um pouco mais de toda essa variedade de pontos e de acessórios, né, que a máquina traz para vocês. Não esqueçam de visitar o site andrademáquinas.com.br. Tem o número do WhatsApp para informações, são milhares de revendas aí espalhadas por todo o Brasil e a MAC oferece 3 anos de garantia para os componentes eletrônicos, garantia que você encontra aí nas revendas autorizadas da MAC em todo o nosso Brasil. Você que costura bastante tem que experimentar uma máquina dessa. Na hora que você senta numa MAC, começa a costurar, você entende a evolução de uma máquina reta, eletrônica e industrial. Mas lá no stand da Andrade, né, na Mega Artesanal, viu, Eunice? O pessoal vai poder sentar. E aí, quando senta e começa a costurar, entende tudo que a gente vem comentando aqui. Tanto pela qualidade, como também pela agilidade dos seus trabalhos, né? De repente, você faz uma bolsa ou quer costurar materiais diferentes, essa máquina aqui, ela traz essa solução, né, Eunice? Então, como nós estamos com arremate duplo, eu vou agora Desativar. Desativar. Desativei. Vamos testar? Vamos. Gente, é brinquedinho novo. E o interessante, né, que quem adquirir uma máquina da Andrade, todas essas possíveis dúvidas serão solucionadas pela turma da MAC e da Andrade aí por todo o nosso Brasil. Eu já dei muita aula de manuseio de máquina pro pessoal da Andrade, porque eu já revendi muita máquina deles. E as alunas iam para o meu ateliê e ficavam malucas com as máquinas do Dotan, e daí acabavam comprando da Andrade, faziam aula comigo. Então, vocês podem ter certeza que eles dão todo o suporte, eles não te deixam na mão. Muito tá? legal. E tem no Brasil todo, então não se preocupe se você não está em São Paulo. Isso é legal. No site da Andrade, além de toda essa informação do projeto solidário que eu achei maravilhoso aí, que a Eunice trouxe, tem as revendas espalhadas, os endereços, tudo no site andrademáquinas.com.br. Então vamos lá, eu peguei o nosso quadradinho de 6,5, coloquei no cantinho e agora eu vou fazer uma costura diagonal. Para mim é importante que essa costura diagonal fique reta. Se vocês tiverem dificuldade, deixa eu tirar daqui um pouquinho. Se vocês tiverem dificuldade em fazer essa costura, faz uma dobra aqui, vinca ou risca, tá? Para ficar bem retinho. O importante aqui é que fique reto. Se bem que tem casa de todo jeito, mas o que a gente procura passar para vocês é o padrão do patchwork, né? Então, olha, posicionei. Ó. Gente, é tão silenciosa. Quem tem máquina industrial... Ó, que chique! Tô me sentindo o máximo aqui, hein, Dotan? Vamos lá, vou cortar agora o excesso. Deitei. Vou colocar do outro lado. É a mesma medida, né? Mesma medida, 6,5. Aqui é importante lembrar que isso aqui, olha, vai passar dessa costura, tá? A nossa dobra da folga de costura lá, ele fica alinhado com a folga de costura. Normalmente, quando a gente trabalha esses triângulos, o pessoal tem essa dúvida. Prontinho. Nossa casinha está pronta. Só mostra a casinha com a nossa câmera, que ele está aí do lado aí. Só para que não fique dúvida aí, para aqueles que estão... Aqui. O bacana é que tem essa mesa de apoio que facilita também, né, Eunice? Olha. Que linda. Que linda que ficou. E aproveitando que eu tô vendo essa casinha, voltar aqui para a aula que as casinhas estão ficando prontas, hein, Eunice? A nossa vila está quase construída. Dotan, tem mais uma coisa dessa máquina que é legal. Você pode, enquanto você costura, encher a bobina, que quando você termina com uma bobina, a outra já está cheia. Que é um recurso dessa máquina também. Ganha tempo. Ganha tempo. Então, é mais um recurso que eu acho bacana aqui. Vamos lá, então? Tô com 2 casinhas, olha, trouxe uma já pronta de outra cor. E agora nós vamos costurar uma sobre a outra. Então, para fazer os encaixes, como eu não gosto muito dos alfinetes, o que eu procuro aqui?
Uma costura, aqui eu tenho costuras viradas para cima e aqui costuras viradas para baixo. E um desses dois lados eu consigo dobrar também o sentido contrário da costura. Uma característica da costura de produção é não abrir costura, é sempre deitar a costura para um lado só. Então aqui, olha, eu vou encaixar como se fossem aqueles triângulos que a gente faz do patchwork. Encaixa aqui. É um desafio, né, doutor? Eu sou meio maluca, vir pra televisão sem alfinete, né? Mas a gente confia, né? Então, olha, encaixei aqui, vou lá pra máquina, levanto o meu calcador, vou pra costura e eu tenho que passar aqui bem em cima do encontro de costura. Depois eu tenho que encaixar o seguinte. E vou até o final. Olha a perfeição da junção das duas casinhas, né? Então tá aqui. Depois que você fez esse passo, você vai pegar outro tecido. Você lembra da medida, Eunice? 15 centímetros. Mas para quem estiver costurando em casa e tiver com medo que a sua costura não dê certinho como a minha, olha, essa faixa tem a mesma altura do bloquinho, tá? Então você vai cortar uma faixa. Como você vai fazer vários blocos, eu tô fazendo um só, mas você vai estar construindo uma vila inteira, você vai colocar sobre uma faixa que tem a mesma altura do bloco, tá? Nesse caso aqui, 15 centímetros. E eu vou costurar e depois lá na mesa eu vou refilar para continuar costurando o nosso caminho. Ajeitando e costurando. Tão silencioso, né, doutor? E as imagens estão lindas. O que vocês estão achando da aula da Eunice Mansi? Quero todo mundo participando lá no nosso Instagram, contando da onde estão acompanhando. E quem tiver qualquer pergunta para a professora Eunice Mansi, mande a sua pergunta, o seu beijo, a sua dúvida. Contem da onde estão assistindo. É muito legal, né? Vocês poderem parabenizar e mandar mensagens para os nossos queridos profissionais. Voltando para a mesa? Vamos voltar para a nossa mesa. Agora nós vamos separar essa peça, né? Se você tiver uma sequência aqui, você deve ter, talvez caibam umas 5, 6 casinhas numa faixa de tecido, né? Porque quando a gente corta na costura de produção, você corta a largura inteira do tecido. Então aqui nessa altura você já teria umas 5 ou 6 peças dessa aqui. Tá? No mesmo tempo que nós demoramos para fazer uma, vocês fariam 5 ou 6. É a produção, aquele lance que você falou que ganha tempo, né? Isso. Aí depois que eu já tenho essa peça, eu trouxe uma aqui adiantada de outra cor. Olha. Então são parecidas, mas cada casinha da vila vai ganhando uma cor diferente, tá? Agora a gente vai inverter. Uma para baixo e uma para cima, como se fosse o farpete, tá? E vou encaixar e vou costurar. Então, só para quem acha que a gente não vai usar alfinete lá na industrial, eu vou usar um alfinete. Oba! Para perceber que dá para usar, né? Que não tem problema. É claro que esse lance do alfinete que a Eunice é uma sugestão dela, mas fica a critério de cada um, né, Eunice? Sim, porque eu não utilizar, né? Eu tenho alunas que chegam lá e falando, não, Eunice, eu quero alfinete. Então, tá bom, então tem um jeitinho certo de colocar o alfinete. Por isso que é importante mostrar para vocês. Então, olha. Alfinetinho aqui e a gente vai lá para a máquina de costura. Se não quiser alfinete, pode ser o clips, tá? Ótimo. Aí nós vamos para lá e eu acho que eu já vou adiantar, já vou levar mais um passo. Já leva a última parte que a gente já costura tudo, mostra, né? Que aqui tá acabando agora. Vamos lá. Ó, pode ir, Eunice, fica à vontade. Nossa equipe já tá lá posicionada, né? Para mostrar para vocês detalhes dessa peça que a Eunice gentilmente trouxe aqui para o nosso programa, né? E aí dá para perceber, Eunice, que você tem espaço para trabalhar aí também. É que a gente gostou de utilizar a mesa, né? Até porque o nosso cenário tem esse espaço, mas na sua casa você pode usar o espaço lateral, a máquina, da máquina. Eu uso, vocês podem ver lá no meu canal que eu faço os blocos. Em geral, eu trabalho aqui ao lado da máquina. Então, eu coloco a base pequena e eu já fico aqui cortando os blocos e costurando. É que aqui a gente está fazendo uma peça maior, sim, né? Sim. Então, a gente tá levantando e indo para lá. Mas no ateliê dá para você ficar o tempo todo
ao lado da máquina, você já vai produzindo e ganha tempo, tá bom? Então vamos lá? Esse lado, E tem musiquinha hoje, Doutor? Tem musiquinha de arraiar, né? hoje? Tem que ter um arraiar de patchwork aí, né? Pra gente poder dançar. É com tecido, é alfinete. Olha a linha. Ah lá! Olha lá. Isso aí, ó, tem que ter. Agora, olha, depois que você montar, o nosso caminho aqui tem 4 blocos de casinhas. Então, eu tenho 2 para baixo e 2 para cima. Aqui eu vou trabalhar com um só de cada, que é pra gente conseguir fazer mais depressa, né, doutor? Tá bom? E a manta que você usou, qual foi, Eunice? Manta R1. R1 100, tá? R1. Então eu vou fazer a nossa bandeirinha. Peguei um tecido xadrez, eu cortei 4 risquinhos por 3 risquinhos do xadrez. Aqui é bem aleatório, você pode fazer do tamanho que você quiser. Então, cortei 4 por 3 e eu vou fazer o cantinho aqui. Faço um desenho das bandeirinhas, vou posicionar e com essa máquina mesmo, eu venho com esse calcador reto mesmo, eu venho aqui e aplico, faço um aplique comum, simples. Levanto, viro, o chamado nosso aplique rústico, que você não precisa do termocolante. Que gostoso, Doutor, que máquina gostosa. Boa, eu vejo que você costura rápido também. Só uma bandeirola, né? Sim, olha, tá? Depois a nossa linha, deixa eu mostrar para vocês, foi só uma costura reta que eu fiz. Então a linha dessa bandeirinha acompanhando, né? Foi só uma costura reta que eu fiz depois, conectando todas as bandeirinhas que eu apliquei. Olha o quilt também que você fez, que ficou lindo, hein? Obrigada. Dá pra ver o quilt livre, olha que interessante. Valorizou, né? O quilt valoriza demais, né, Eunice? O quilt a gente precisa fazer para estruturar a peça, né, Doutor? Porque senão ela parece que não tem vida. Sanduichinho, né? Da camada do tecido, a manta e o tecido de baixo. Mas olha aqui como fica a nossa costurinha. Tá? Então a nossa costura reta, não tem termocolante, que fica bem tranquilo. E depois, se você quiser, você pode desfiar, como eu fiz a minha. Puxa o fiozinho, desfia a sua bandeirinha e vai ficar com uma bandeirinha bem legal. Aí você vai colocar tudo isso sobre a manta. E antes de fazer qualquer coisa, antes de quiltar, você precisa, aqui, olha, você pode deitar tudo para um lado só, pode ir com ferro de passar, porque é uma dúvida que vai surgir na hora de montar. Para que lado, né? Eu tombo a costura, né? Pode deitar tudo para um lado só, tá? Depois que você colocou sobre a manta, passa ferro, coloca o forro e daí você vai fazer algumas costuras para prender. E essas costuras, eu vou fazer o quilt chamado quilt navaleta. Então eu venho aqui, costuro bem na união da costura. Costura reta mesmo. Costura reta. Primeira coisa é a costura reta. Aí para finalizar aqui, você pode colocar uma borda ou uma faixa ainda para acrescentar, se você achar que ele está muito estreito, de 5 centímetros. Então você... Seria a borda, né, Eunice? Mas pode fazer sobre a manta mesmo. Daí você vem, coloca a faixinha, costura sobre a manta, sobre o forro. Enquanto isso, já vou pedir para a produção colocar o de extra como da Eunice, hein? E daí agora é só refilar no tamanho que vocês quiserem e finalizar com viés. Aí pronto, ficou a nossa vilinha aqui, olha, nosso arraiá. Que graça. Se você quiser pegar a peça pronta, enquanto isso, ó, Eunice_Mance, eu quero que todos vocês aí prestigiem o trabalho da Eunice. Você tá fazendo live também, Eunice. Muitas das peças que você trouxe aqui, você também ensina tanto no The Instagram como também lá no seu canal do YouTube, né, Eunice? Eu tenho projetos, se vocês quiserem os projetos das peças que eu publico.
algum especial eu posso preparar também. Se vocês tiverem alguma dificuldade com alguma costura, pode entrar em contato comigo que eu também ajudo. A gente faz uma aula online. Tá bem legal, viu, doutor? E lá tem informações também do projeto social em parceria Sim. com a Andrade Máquinas. Nós vamos Quem quiser ajudar e participar desse projeto solidário, entre no The Instagram da Eunice, todas as informações estão lá, que a gente tem que chegar na meta de quantos blocos, Eunice? 144 blocos. Eu preciso de 144 blocos e eu espero fazer mais de uma coxa, então eu quero 288 blocos. Você sabe a meta? que quando a minha meta é 2 coxas? A minha meta pessoal são 2 coxas. A meta da Andrade é uma coxa. Vamos ser, né? Será que a gente surpreende e consegue 3 coxas? Quem sabe? Ia ser um sonho, Eunice. Ajudar as pessoas é muito bom, né? O passo a passo está ali na minha rede social, está no meu canal do YouTube e não é difícil, é muito tranquilo fazer. E eu desejo que a gente consiga 2 ou 3, quem sabe, né, doutor? Se Deus quiser. Agradecer demais a vocês pelo carinho e pela audiência. Agradecer a Eunice Mâncio. Ateliê na TV.